Bem, boa noite, pessoal. Desculpa pela demora. Estamos começando o nosso 36º Seminário da Brasilidade, o último seminário desta série, que foi proposta pelo Instituto. E ao longo desse ano, quase 4 dezenas de seminários, tentamos cobrir questões referentes ao desenvolvimento econômico, social, identidade nacional, a política externa e defesa, temas que são relevantes para que no bicentenário de independência, em 2022, essa oportunidade, essa data histórica possa ser celebrada com algum tipo de projeto ou documento que contenha questões referentes e importantes a um projeto nacional. Bem, hoje, então, para o tema referente à política econômica brasileira, os imbróglios da política econômica brasileira, nós temos a presença de 2 professores do Instituto de Economia, ao meu lado direito, Carlos Pingsfeld, ao meu lado esquerdo, Eduardo Costa Pinto. Cada um deles terá mais ou menos 30 minutos para uma fala e, em seguida, nós teremos a possibilidade de passar a palavra à plateia, fazer algumas perguntas. Bem, agradeço enormemente aos nossos financiadores, a Associação dos Funcionários do BNDES e também a Associação dos Aposentados e Pensionistas do BNDES, que ao longo desse ano nos permitiram um financiamento de modo que pudéssemos levar a cabo esses seminários. E agradecemos enormemente também o apoio que foi oferecido pela TV comunitária, canal 6 da NET, que tem não só nos gravado, como levado o seminário em 3 momentos na sua grade de programação. Às quartas-feiras, às sextas-feiras e aos sábados. Então, terças-feiras, desculpa. Sem mais delongas, passo a palavra, então, inicialmente para o professor Carlos Pingsfeld e, em seguida, para o professor professor Eduardo. Bom, bem. Boa noite, prazer estar aqui. Tá? Bom, esse aí, o nome é Feliz 2024, 2031, é o seguinte, nós estamos no ano novo, devia ser 2020, só que infelizmente não vai ser, porque isso aí é mais ou menos quando o PIB per capita estará de volta ao valor de 2013. Porque a partir de 2014 o PIB per capita começou a cair, caiu muito, agora está crescendo um pouquinho. E o 2024 é a expectativa, não vou dizer otimista, mas é a expectativa realista do governo, deles, que cresça mais ou menos 2,3 ao ano. Tá? Só para dizer, 2,3 ao ano é mais ou menos a taxa do Fernando Henrique. Então, seria a taxa ruim histórica brasileira. A taxa da Dilma foi um pouquinho até mais baixa, do Lula foi bem mais alta. Bom, em 2031 é se uma teoria, uma hipótese que eu faço aqui, a hipótese do teto e do piso, joga essa taxa de crescimento para valores mais baixos. Só uma coisa a observar, a taxa de crescimento da renda per capita converge mais cedo. Eu acho horrível você passar 10 anos, 11 anos para voltar ao que você era há 11 anos atrás, ou então passar praticamente 17 anos para voltar ao que você era atrás. Mas isso só é possível porque a taxa de crescimento da população está despencando no Brasil. Então, estava em 0,7, já vai estar em 0,5, daqui a pouco vai ficar negativa já, daqui a uns anos. Então, essa taxa de crescimento per capita só está nesse cenário otimista, aspas, 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 porque a taxa de crescimento da população do Brasil está despencando. Tá? Bom, então, vamos aos fatos. Sim, bom, está meio limitado, só quero dizer que minha apresentação ela se baseia em 2 artigos, o que eu fiz em 2017 com o Gabriel Aidar, que está na revista da KB, e esse outro artigo que é um texto para discussão, que está também no site do IE. Então, quem quiser pegar os textos, está no site do IE e está na revista da KB. Todos os 2 são de fácil acesso. A revista da KB de 2017. Bom, então, vamos para
Eita, tá meio... Não tá dando para ler só a partir da... Bom, então, o nome desse slide é Fatos e Questões, tá certo? Bom, primeiro fato, todo mundo mais ou menos já sabe, é a pior recessão da história em termos de PIB. Em termos de PIB per capita, não é a pior desempenho, exatamente porque caiu muito a taxa de crescimento da população. Então, é pior em termos de PIB, não é pior em termos de per capita. Mas, de qualquer forma, é uma queda terrível, é muito ruim. Tá? Agora, pior do que a queda é a mais lenta recuperação da história do Brasil. E aí, para as pessoas, mas ainda assim é uma recuperação. Tá? As pessoas ficam, bom, você parar de cair e começa a crescer um pouquinho, ainda é uma recuperação. Não é robusta, por isso que eu botei entre aspas, que isso causa uma certa mal-estar. Só queria passar o posterior. Só para vocês verem, essa é a recuperação atual, tá certo? As grandes crises 30, 80 e 90, elas saem... Aliás, a de 30 é que sai mais rápido, tá? A de 30 sai mais rápido porque o governo pôde ter muito espaço para fazer muitas coisas. Getúlio Vargas tinha espaço e fez várias coisas. A de 80, você tinha muito pouco espaço, tá? Era a grande crise da dívida externa. E a de 90 é uma maluquice, porque foi uma crise que o Collor inventou do nada. Então, essa é a crise quase tão auto-infligida como a loucura que a Dilma fez. Eu vou tentar mostrar isso. Só volta agora. Bom, então, essa é uma crise que eu chamo de auto-infligida, e o pior, é uma crise sem balanço de pagamento. Porque a maioria das crises que existem na periferia são crises de balanço de pagamento. Essa não é uma crise de balanço de pagamento. O Brasil não tem uma crise de balanço de pagamento, sobra reserva. Eles estão torrando agora, estranhamente, mas sobra. Ainda tem muito para torrar. Se continuar essa sandice deles, vão torrando todo. Mas até agora tem muito dinheiro. Não tem fuga terrível de capital, não tem pressão dramática sobre o câmbio. Então, foi uma crise sem precisar ter a crise. Foi realmente foi uma barbeiragem de política econômica e de política da Dilma, e que depois, como acho que o Dudu vai falar, não é tão barbeiragem assim. Na verdade, a barbeiragem tem uma razão, mas eu deixo para o Dudu falar depois. Tá? A outra questão em 17 a economia caía feito uma pedra e a economia parou de cair. E aí eu escrevi esse argumento, esse texto, com o meu amigo Gabriel Aidar, que a economia tinha chegado num piso, tá certo? E esse piso é mais ou menos um. Mais ou menos um. Se vocês repararem bem, em 2017 deu 1,3, em 2018 deu 1,3, esse ano deve dar 1,1, é de uma constância medíocre espetacular, certo? Então, esse aparentemente é o piso, e como está nessa 1,3, 1,3, 1,1, a gente se perguntou, será que o piso não virou teto? Ou seja, será que a gente vai ficar nesse 1 ponto alguma coisa? Os otimistas acham que o teto vai para 2, ou 2,3, um sucesso retorno, tá certo? Enquanto o mundo cresce a uma velocidade muito maior, nós já estamos achando que 2,3 é bom. De qualquer forma, tem minhas dúvidas, eu vou tentar falar sobre isso, tá certo? Agora, mais complicado do que isso é que eu acho, tenho certeza, para ser sincero, que as mudanças estruturais que eles estão fazendo são entraves ao crescimento e à aceleração do crescimento e o desenvolvimento econômico muito grande. Isso aí aquele negócio, o século XX no Brasil está sendo encerrado agora, tá certo? O Fernando Henrique não conseguiu acabar com a herança do Getúlio, não fez uma mudança radical da lei trabalhista, não fez uma mudança radical da questão fiscal, não fez uma mudança radical, tudo bem, mas privatizou algumas estatais, a Petrobras ficou lá, o BNDES ficou lá, era só querer mudar, você voltava, era como se tivesse uma planta lá, você molhava, crescia de novo, tá certo? O que esse cara está fazendo é arrancar a planta, é muito mais radical, é bem mais sério, tá? Então, acho que pela primeira vez, e aí também, acho que o Dudu vai poder falar mais, a direita brasileira, a classe dominante, os empresários, escolham o nome, tá certo? Então, de fato, fazendo o projeto Fazendão, que eu acho que, eu espero que não, mas eu acho que meio que veio para ficar. Desculpe o pessimismo, tá certo? Então, são esses, digamos, os pontos que eu queria tratar. Vamos em frente agora tratar de cada um, tá? Bom, só para fazer rapidamente aqui, muito rapidamente, tá, o título desse slide é a debacle de 2015, e aí é a sandice. Porque, veja bem, o que a Dilma fez, o que, na verdade, o Levi fez, a Dilma pegou o Levi porque achava que fazendo a política
que as pessoas queriam, que a imprensa queria, que a classe dominante queria, que a Fiesp queria, essas coisas, ela ia se salvar. Ela acabou se derrubando muito mais rápido ainda. Tá certo? O que esse cara fez foi um ajuste fiscal forte, com um corte drástico de gastos, fez uma elevação de tarifa radical, 50% para eletricidade, 20% para combustível, fez uma enorme desvalorização cambial de 45% em 2015, que disparou a inflação, tá certo? E, como se não bastasse, ele me fez uma elevação da taxa de juros para 11,75 para 14,25 no final de 2015. Ou seja, assim, um compêndio de como destruir uma economia. Tá certo? Só queria mostrar para um pouquinho mais baixo aqui, aqui eu peguei só mais o próximo, depois a gente volta. Mais umzinho. São as manchetes, só para dizer que não, a maluquice da Dilma, digamos assim, tinha enorme apoio. Joaquim Levy aprende a fazer política para salvar a Dilma. Esse cara acabou com a Dilma. Obviamente que é ela que chamou ele, mas ele é o responsável, assim, com bastante ênfase pelo desastre. Quem vai estar ao lado de Joaquim Levy? A gente fala assim, o reequilíbrio fiscal já começou. Ele conseguiu fazer um desequilíbrio fiscal histórico. Realmente espetacular o desempenho. Você sobe aqui mais para cima um pouquinho, tá? Então, sobe mais outro. Aí. Então, a consequência dessa sandice, tá certo? Que o Dudu vai falar. Naquele momento, politicamente, era uma sandice. Mas por que toda a burguesia, por que todo mundo elogiava isso? Alguma razão deve todo mundo ser maluco no Brasil e querer destruir um país. Então, não é bem isso, tá certo? Mas a destruição foi bem sucedida, tá certo? E você teve essa pior queda da história da economia, você teve uma elevação enorme da inflação, o desemprego passa para 6,9%, que era em 2014, vai para 9,6%, vai para 12% da população economicamente ativa em 2016. A renda média cai 7,2%, e como se não bastasse, a queda é uma queda com concentração de renda. Ou seja, os mais pobres levaram mais na cabeça ainda. Essa política conseguiu ser desastrosa em vários níveis. É óbvio que ela foi continuada, e mais continuada, no certo sentido, ela foi aprofundada com as mudanças estruturais do governo do Temer. Então, esse é um ponto importante. Elas foram continuadas e aprofundadas. Então, esse é o resultado. Só para mostrar os dados aqui, é o próximo grafiquinho aqui, tá certo? Esse aqui, gente, é o investimento. O investimento, como vocês podem ver, tem uma queda quase de 15% em 2015, tá certo? Tem uma queda de mais de 12% em 2015. Despenca o investimento. Isso é super normal, não tem nada de errado. Quer dizer, é ruim, mas é normal. Como economista, se tudo está caindo, o investimento cai mais ainda. O investimento ele tem essa peculiaridade, ele é muito mais volátil que os outros componentes da demanda. Quando a economia da demanda sobe, o investimento sobe mais. Quando a demanda agregada cai, o investimento cai mais ainda. Isso não tem nada de errado tecnicamente, tem muito de errado, digamos, socialmente, que é péssimo. Tá? Bom, vamos em frente então. Já passamos esse do coisa. Tá? Agora, eu estava falando que não é só injusto, é errado. É errado no sentido de que não haveria ajuste nenhum na economia. Tá certo? Porque quando você reduz o gasto primário, você eleva o déficit e aumenta a dívida. Tá certo? Você cortou o gasto primário de 2,7%, tá certo? O investimento de 30%. Atenção, eles cortaram o investimento público de mais de 1/3, 36,5%. Tá certo? O déficit primário aumenta por quê? Por um motivo óbvio. Quando você corta o gasto, diminui o produto, cai a arrecadação, o déficit é uma espécie de cachorro correndo, é a chamada atrás do rabo. É a espiral deflacionária. Tá? Então, por isso que eu falo que é um troço que é muito estranho, é muito autodestrutivo. Assim, não me interessa saber o que o Levy pensava ou não pensava. Espero que ele, como economista, pensasse que estava fazendo algum mal necessário, não alguma coisa que fosse dar certo. Mas deixa para lá, não me vem ao caso. Houve também um aumento muito grande do NFSP, do déficit nominal, porque teve swaps nesse ano. O governo resolveu fazer essa desvalorização cambial enlouquecida também, só que o governo estava comprado em swap. Aí, de repente, olha, eu vou levar um prejuízo. Veja bem, foi para 8,6%. Os gastos com juros no Brasil é mais ou menos 5% do PIB. Foi para 8,6%, quase que dobrou. Porque ele resolveu fazer uma desvalorização cambial selvagem, estando em swap, pagando mais pela desvalorização cambial. Deixa para lá, tá certo? A dívida bruta sobe 56,3% para 65% do PIB e hoje em dia está quase 80%.
Particularmente, eu não tenho, assim, não sou muito dramático em relação à dívida pública, mas é o contrário do que eles falaram. Disparou, mas, veja bem, faz todo o sentido do mundo. Se você faz uma política de contração do produto, cai a receita, tá certo? Diminui o denominador da dívida, a dívida explode. É normal. É ruim, mas é normal. Se tivesse dado ao contrário, eu, como professor, ficaria preocupadinho. Eu, como ser humano brasileiro, fico muito triste. Mas, como professor, fico muito alegre. Tudo que eu achava que ia acontecer, aconteceu. Tá certo? Então, a próxima. Só uma mentira que aconteceu, que inventaram que a Dilma era gastadora, não sei o quê. E aí, você vai passando, que você vai pensando. Vocês reparem, pode passar, vai passando que vai passando as bolinhas. Olha só, a despesa na Dilma cresceu 3,5%. No Lula 2, que foi o melhor período da história do Brasil recente, 5,6%. Depois, 4,9%. O Fernando Henrique foi 4,1%. A Dilma gastou menos que o Fernando Henrique. A taxa de crescimento do gasto da Dilma foi menor que a do Fernando Henrique. Não houve perdulário, gastador, ao contrário. O problema todo segue aqui. Aí o Fernando Henrique deu um choque de coisa, porque, na verdade, só um governo conservador consegue dar choque tributário, faz parte da história, tá certo? E depois, obviamente que a arrecadação tributária cresce e a da Dilma, ela despenca. Ela despenca por duas razões. Uma que despenca porque a economia desacelera e despenca também porque ela fez aquela bobagem de dar isenções fiscais. Mas, em grande medida, é porque a economia desacelerou. Então, o aumento, a deterioração fiscal da dívida da Dilma não é porque ela era muito gastadora, é porque ela era pouco gastadora. E quando fez a parte de subsídio fiscal, fez errado. Tá? Mas ela é o contrário do que as pessoas ficam falando. Só para mostrar agora. Então, na verdade, esse mergulho aqui do déficit, o mergulho para valer, é pela política maluca do nosso amigo Levi e do que se segue. Tá? Segue aqui só para mostrar. Não sei se dá para ver, porque o gasto e a arrecadação seguem bonitinho, de repente ela tem uma despencada. Também é mais uma obra que a gente deve ao Joaquim Levi. Tá certo? Só para mostrar, esse eu acho dado interessante, essa é a receita da Previdência, tá certo? E a massa salarial. É óbvio que a receita da Previdência acompanha para e passo a massa salarial. Não precisa ser nenhum gênio. Só que, óbvio que também ia aumentar terrivelmente o déficit da Previdência, porque aumentou muito, ou caiu muito, desculpe, a massa salarial. Então, uma coisa que é resultado da política econômica passou a virar necessidade de fazer a reforma da Previdência. Nesse sentido, muito bem sucedido. Você acaba com a Previdência e diz, ela está quebrada. Não, fui eu que quebrei. Não é que quebrar, eu inventei o déficit. E agora eu digo que tem que fazer a reforma, porque eu mesmo inventei o déficit. É um negócio espetacular. Se eu fosse tão esperto como isso, ia ser professor. Vamos em frente. Só para mostrar aqui, que tem aqui, obviamente, como eu falei, os juros dão um pico gigantesco aqui, em parte porque sobe a taxa de juros e por causa tem essas malditas swaps. As swaps foram eles que fizeram. Eles estavam pendurados em swap e resolveram desvalorizar o câmbio. Acharam que seria bom desvalorizar em 50%. Gente, o Delfim Neto, quando desvalorizava o câmbio em 83, mais jovem nem sabe que é Delfim Neto, em 83 é uma data distante, mas aqui tem pessoas que estavam em 83 aqui, era 30%. O governo Dilma me dá 45%. É muito. Tá certo? E aí dá essa... É muito, ela ainda está em swap, que é um desastre completo. Tá? Pode passar. Vou passar aqui. Bom, então estava tudo muito ruim. Não sei se dá para ler ali. Mas só que em 2017 a economia para. Ela estava em queda livre e ela para. E aí ela bate num piso. A economia tem um piso, né? Por que ela não desce mais? Ela tem um teto, porque ela não cresce mais. E essa que é a ironia do destino. O piso da economia brasileira foi encontrado pelas coisas que os economistas ou que os formuladores conservadores acham que é muito ruim. O piso da economia brasileira foi dado pela regra de correção do salário mínimo e pela Previdência. Certo? Por que isso? Porque o salário mínimo brasileiro nominal, ele era corrigido para trás. Quer dizer, ele é indexado a um valor passado. Certo? Como em 2018, tá certo? Em 2017, a economia cai muito a inflação porque ela valorizou o câmbio no ano seguinte. Tá? Porque a taxa de juros subiu e valorizou o câmbio. Consequentemente,
O salário mínimo real sobe, porque você reajusta para um valor muito alto, que é o do passado, e a inflação despenca mesmo. Então, você tem um efeito de elevação do salário mínimo que acaba segurando a folha de salário. Mas outro fator muito importante é as transferências sociais no Brasil e a previdência genérica dos aposentados e outros benefícios que são indexadas ao mínimo. Então, ela segurou um pedaço enorme da sociedade e aqui tem que ver o seguinte, ela tem um impacto macro e tem um impacto micro. Quem também teve aqui nos anos 80 e tem memória, com uma recessão parecida ou não tão grave, tá certo? Você tinha as grades lá do Palácio Bandeirantes sendo arrancadas. Você tinha supermercado sendo saqueado. Tá certo? Não teve nada disso agora. Nada. Zero. Por alguma razão, né? Sim, claro, porque existe um sistema de previdência que é bastante amplo, bastante generalizado, com um valor do salário mínimo que está muito mais alto do que era nos anos 80. É decente, tá certo? Tudo bem, se fizer uma porcaria, mas sem comparação do que era nos anos 80. E uma pessoa que ganha um salário mínimo desse é um núcleo familiar que segura um bando de gente. Seja urbano, seja rural. E agora é rural também. Então, você tem um piso social dado, graças a Deus, por duas políticas. A política do Lula de elevação do salário mínimo e a política da Constituição de 88 de generalização da Previdência e a indexação da Previdência ao mínimo de um salário mínimo. Então, o que dizem que é péssimo para a economia é que salvou a economia. Tá certo? Por quê? O argumento que se tinha lá por 2017... Olha, isso aí não é mentira, eu vi um debate, passei debate de um cara que era assessor do Ministério da Fazenda, eles juravam de pé junto, e eu participei de várias vezes, que iria haver um retorno do investimento assim que tivesse o impeachment, que ia chover dinheiro no Brasil, e que ia ter uma tal de fada do confete. Quem não ouviu esse blá, blá, blá aqui? Todo mundo ouviu. Como é que ia chover dinheiro se a economia estava em recessão? Para investir em quê? Só se fosse para comprar coisa barata, eles já tinham comprado tudo. A economia brasileira já tinha sido desnacionalizada. Era um negócio assim delirante, e as pessoas repetiam com a maior cara de pau. Eu tive que participar de um debate, nem vou falar do cara que trabalha importante nesse governo aqui, participei de um debate, infelizmente, na véspera do impeachment da Dilma, numa rádio, na BBC, e o cara falava assim, não, basta ter o impeachment que vai crescer, quando vai chover investimento. O colega nosso falou que ia aumentar o produto, um negócio assim, que não tem base nenhuma, assim. Mas tinha essa... E não foi nada disso. O investimento está camelando até hoje com razões, graças a Deus que ele está devagar. De novo, como brasileiro eu tenho horror a isso, mas como economista eu fico feliz, é que a teoria está certa. Certo? O investimento não sobe porque a demanda não sobe. É normal. Achar que o investimento iria subir magicamente em 2016 e que ia chover dinheiro aqui, que era um delírio, graças a Deus, não funcionou. É ambíguo, né? Assim, como economista, eu estou dando a minha aula, está certa. Como brasileiro, desgraça. Certo? Então, mas é isso. Então, o que segurou, só quero mostrar esses dados agora aqui. Esse aqui é o salário. Infelizmente, aqui esse está meio mal. Se você pudesse baixar um pouquinho aqui, isso aqui. Bom, não dá. Deixa para lá, então. Deixa. Não abaixa, não. Já tá baixando tudo no Brasil. Assim tá bom. Mas ele vai subir. Tá bom. Para esse gráfico tá bom. Esse gráfico tá bom. Ele sobe. Não, deixa. Tá. Obrigado. Desculpe. Basicamente, segurando a economia brasileira. Mas voltando aqui. Isso aqui, essa curva que cai e sobe, é justamente o salário. Eu fiz quatro indicadores de salário aqui. Eu peguei o salário mínimo, tá certo? Peguei o CAGED e peguei o salário da PNAD. Então, o movimento é bem parecido. Você tem uma queda e o salário mínimo sobe bastante em 2017, depois tem uma outra quedinha e continua subindo. Ou seja, a curva de todos os salários acompanha a curva do salário mínimo. Mesmo porque todos os empregos que foram criados são empregos de péssima qualidade recentemente e que acompanham o salário mínimo. Então, o salário mínimo realmente segurou. E a próxima, o gráfico, que é fácil, que só sobe, é exatamente o gasto com a Previdência. Que sobe. Porque o salário mínimo estava subindo, aí o número de pessoas que também recebiam a Previdência segurava. Se vocês repararem, não dá para ver, começa aqui a estabilizar, tá vendo?
um pouquinho mais para frente. A partir de 2018, ele começa a estabilizar. Bom, uma coisa é estabilizar, outra coisa é cair. É o famoso piso, dá pelo menos um piso para a economia, tá? Agora, outras coisas que funcionaram, pode passar? Assim, acho que tá ali, eu vou ler para vocês. Você tem um saco do FGTS de 44 bilhões, que dá mais ou menos 0,07% do PIB, que eles estão repetindo a mágica agora, tá? Já foi sacado, vai dar mais ou menos 0,5, 0,6 do PIB de FGTS. O que precisa dar é razoável quando você não tem nada. Em falta de coisa melhor, 0,7 do PIB para gastar, dá para dar um gásinho, que está aparentemente dando um gás. Tá certo? E o finalzinho, que em 2017 as exportações crescem 6,8%, tá certo? Enquanto e os bens industriais permanecem parados. Esse que é o ponto que a gente vai falar depois. A indústria brasileira não aumenta a sua competitividade, tem milhares de razões, depois a gente pode discutir, mas fica mais parado. O que sobe, na verdade, são os commodities, produtos básicos. Tá? Bom, e esse aqui eu... Não, o próximo, pode passar para não, anterior, desculpa. O anterior. Não, porque ficou muito ajustado agora. Bom, tem um gráfico aqui que eu não sei por que não está aí, que é o gráfico de gasto genérico das coisas. Esse aqui é um desagregado, mas que é parecido. Não tem o anterior, não? Vê o anterior. Esse aí. Não, anterior, sobe. Não, você está indo para baixo. Você tem que ir para cima. Isso. Mais um. Não, acho que não sei por que não. Tá, então desce. Então, bom, deve estar disponível. De qualquer forma, o gráfico que eu queria mostrar é um gráfico que mais ou menos que é essa mesma figura. Você tem uma subida até 2014, tem uma queda forte, e depois você tem uma estabilidade do consumo e do comércio. Todos os indicadores são assim. Tá? Todos os indicadores são assim, uma subida. Esse que sobe aqui é o automóvel, que é o grande mistério brasileiro recente, é por que está vendendo tanto carro, e a gente depois vai falar esse negócio do carro. Eu também não sei exatamente, Dudu tem uma teoria sobre o carro, mas está vendendo muito carro, isso é verdade. Tá certo? Vamos descer. Depois eu quero falar mais quando eu falar sobre crédito, tá? Quando vocês veem aqui, só para isso aqui, olha só, essa aqui é de intermercado, supermercado, tem uma queda, sobe, depois estabiliza. Ou seja, você tem uma queda, uma recuperação modesta e uma estabilidade que às vezes nem volta ao nível anterior. Você está numa espécie de estabilidade positiva, por assim dizer, tá? Vou parar essa venda de duráveis, passa isso tudo aqui, eu quero ir direto para o piso virou teto, tá? Então, por que é possível que o piso tenha virado teto? Tá certo? Primeira coisa, você fez essa lei trabalhista que, de fato, estragou o mercado de trabalho brasileiro. Só passar o próximo slide. Para mim é um slide muito impressionante. Não, anterior. Não. Passa mais dois. Não, anterior. Não. O anterior que não está aqui, eu vou mostrar. Eu vou falar para vocês se acreditam em mim. Para fazer, para não é mentira. Tá aqui por alguma razão, tá aparecendo. É mais ou menos isso. Não sei se alguém está vendo aqui. Não vai dar para ver, Pim. Tem uma linha que sobe. E tem uma linha que fica parada. Tá? Tem uma linha que sobe e uma que fica parada. A que sobe, razoavelmente, tá? É a do emprego geral. A que fica parada é do emprego formal. Tá? Aconteceu, pela primeira vez na história recente do Brasil, uma boca de jacaré gigantesca. A linha que fazia emprego formal e emprego geral, ela meio que vinha junto, tá? Dudu, passa lá para as pessoas, faz favor para mim, tipo assim. Não vai. Cientificamente mais tosco. Não se preocupa não, que depois a gente mostra. Tá. Mas era uma linha que vinha junto. De repente, tá? Eu acho que ele está com alguma coisa, com problema nessa apreensão. Deixa. Quê? Não, na verdade, foi o Levi não fez isso. Quem fez isso foi se você quer dizer, o patrono desse evento foi quem fez o discurso acho que foi Zé Márcio Camargo. Assim. Eu não sei se foi ele. Quem foi que fez a lei de mudança da lei trabalhista, não sei quem foi. Mas não foi o Levi. Mudança da lei trabalhista é do Temer já. Tá? Então, a mudança da lei trabalhista, você fez uma abertura da boca entre o emprego total e o emprego formal. Isso, obviamente, tem problemas sérios sociais, que você perde direitos sociais. Porém, mais além da questão, você tem dois problemas muito graves. Tá certo? Primeiro, que o salário cai, o salário médio não sobe muito, porque agora é informal, tá?
E isso tem o problema sobre a demanda, a indução, que a gente em economia chama de multiplicador keynesiano. Mas tem um pior, que eu vou tentar mostrar daqui a pouquinho. Você tem um problema sério no Brasil em relação ao crédito. O mercado de crédito no Brasil não é o mercado subprime. Então, os bancos não fazem empréstimo subprime. Então, a tendência que isso seja um travador da expansão do crédito para as famílias é muito importante. Tá? Então, isso eu acho que é uma coisa que eu vou falar, já antecipando, toda aposta desse governo atual é em política monetária. Eles só pensam em política monetária. Isso é um problema para a política monetária. Não é tão trivial assim, tá? Vocês entenderam? Para as pessoas que conseguem ter acesso a crédito, depois vou mostrar, basicamente somos nós, os FUNSA, tá certo? Mas tem crédito pessoal, ele tem que, no mínimo, ter um olerite ou uma coisa, tem que ter algum grau de formalização. Se ele não tiver nenhum grau de formalização, ele não tem acesso ao mercado de crédito. Então, das duas, uma, ou você muda completamente o mercado de crédito no Brasil e amplia o mercado de crédito subprime, ou você não vai ter expansão de crédito. Então, não estão levando em conta esse pequeno detalhe, tá? Então, bom, aí tem o teto do gasto, que aí é o... Adoram falar negócio de jabuticaba no Brasil, coisas que não são jabuticaba, e isso é jabuticaba, tá certo? Realmente, botar um teto no gasto, qualquer regra fiscal é menos pior do que o teto do gasto. Porque se você faz uma meta de primário, por exemplo, tá? Se você aumenta o gasto e a economia acelera, é possível que você tenha uma política expansionista com um déficit, com um superávit primário. Se você tem uma política de tamanho de dívida, é possível que você faça uma política expansionista com um tamanho de dívida garantido. Por quê? Você pode estimular a economia cresce, aumenta a receita tributária, o denominador sobe e a fração não sobe muito. Mas se você põe no gasto, acabou. Você matou a política fiscal, que pode ser anticíclica ou no longo prazo. Ou seja, um componente central no crescimento de qualquer país, que é gasto público, está travado. Eu não vou trazer aqui detalhes, mas essa medida do teto é impossível ser cumprida. Mesmo que acabe, mesmo que faça a desgraça de cortar 25% do salário da gente, tá certo? A gente viu lá no nosso grupo lá de finanças públicas da UFRJ, mesmo que você corte o nosso salário em 25%, corte o salário do juiz em 25%, corte o salário dos caras da Polícia Federal em 25%. Quero ver fazer, mas tudo bem, tá certo? Mesmo que faça isso tudo, a parte que vai sobrar para o gasto corrente é tão pequena que você teria que cortar tudo. Não faz sentido. Mas, mais além de não fazer sentido em termos contábeis, ela é uma condenação ao baixo crescimento. Ponto. É a mais estúpida política. E, de novo, por meu azar, eu estava lá na Verna, de novo na BBC, deve ser pé frio você lá na BBC, além de falar mal do Corbyn. Tá certo? Eu estava lá e falei assim, as pessoas me perguntando assim, mas não vai dar certo? Eu falei, isso é uma sandice. Mas tem vários economistas dizendo que vai ser um sucesso. Eu falei, não vai ser. Aliás, diga-se de passagem, continuam a dizer que é um sucesso e continuam a defender essa política maluca, porque, segundo eles, depois a gente pode conversar, isso dá uma âncora para a taxa de juros cair. Não tem pé nem cabeça, a taxa de juros cai por outras razões, mas deixa para lá. Tá certo? E a política monetária não é tão efetiva, mas a gente vai começar. A reforma da Previdência, como eu falei, vai ter a reforma da Previdência vai ter esse problema que a gente já viu, tá certo? Que exatamente vai diminuir um gasto que é socialmente muito justo e que segura a economia. É um pedaço disso. A mudança na lei de salário mínimo, não sei o que eles vão fazer com o salário mínimo. Certamente ela não vai ter mais ganho real. Então, esse impacto positivo que o salário mínimo teve em todo o período de crescimento, não vai ter. Se eles desindexarem, aí que é o Armagedon, tá certo? Espero que não. E a outra coisa são os bancos públicos e a Petrobras. Não sei também o que vai ser, mas se você, de fato, destrói esses instrumentos, é o que eu falei, uma coisa é você desfazer, desmembrar, enfraquecer, e a outra coisa é você destruir. Se você destruir, ou sei lá, ou então, como se fosse uma bomba, você estivesse desmontando ela, você não consegue mais usar. Você não tem o instrumento. O Dark estava aqui, quando o BNDES quis ser usado de novo, foi porque esse movimento estava lá. Então, os funcionários, estava o Caixa, estava o FAT, estava tudo. Se você quer tirar tudo deles, e se você quer tirar a TJLP, você tira tudo. É o que está acontecendo. Então, aí você está, entendeu? É diferente. Você não está fazendo política econômica. Você está fazendo mudança estrutural
que não permite que a economia cresça. Você está condenando a economia a não crescer. É isso que está sendo feito. Na melhor das hipóteses, você tem o crescimento medíocre do Fernando Henrique, 2,3%. Então, é meio preocupante, eu acho. Tá certo? Aí, só para reforçar isso, de onde vem a demanda feita? Do gasto público não vem, do consumo privado. O induzido, ele depende do ciclo, então não vai puxar nada. O consumo a crédito, como eu falei para vocês, está com problemas. Apesar de eles apostarem tudo na política de crédito, tem problema. As exportações brasileiras, tá certo? Desculpe, mas não vai para lugar nenhum. O Brasil não está inserido em nenhuma cadeia de valor, o Brasil não vai exportar tanta commodity, a China já desacelerou. Não é que não vai continuar exportando, mas não espere em 2003. Certo? Não vai, eu pelo menos acho que não vai rolar. Tá certo? A perspectiva da demanda externa são negativas, o crescimento do mundo não está acelerando, a China já desacelerou para sempre, a meta, e lá eles têm esse negócio de bater meta, entendeu? Se é 7, é 7. Ninguém fala, a China está desacelerando. Lê o plano dos caras. Vai ser 7, e é 7. Eles cumprem. Eles têm negócio. Vale o escrito. China é igual ao jogo do bicho. Vale o escrito. Eles dizem que vai ser 7, vai ser 7. Não tem jeito. Tá certo? E não vai ser mais. E eu botei esse smile aqui porque achar que o Brasil vai ter ganho em mercado dinâmico no mundo por avanço tecnológico, assim, eu não sei se é um riso de satírico ou de otimismo, ou idiota, mas não vai rolar. Deixa eu passar aqui, só para... é o gráfico, finalmente. Não vai aparecer. Apareceu o gráfico? Não, esse gráfico não... Só para mostrar que, realmente, esse aqui é o saldo do CAGED, tá? O saldo do CAGED deu uma melhoradinha. Isso aqui é 2018, é o azulzinho e vermelhinho. Coisa. Mas vejam bem, só para passar a próxima. Veja. O CAGED, a gente teve em setembro, já caiu em outubro, tá? Mas tudo bem, eu fiz para setembro. A gente teve 157 mil empregos formais criados, tá? Óbvio que nós não estamos no período do Fernando Henrique, que a média do Fernando Henrique foi destruir 7.500. Aí depois pergunta porque ninguém gosta dele. Realmente, o cara não tem nenhum prestígio. O cara destrói. A cada setembro, 7.500 emprego formal ainda quer ser o príncipe além do príncipe do jornal, o príncipe do Brasil. Não pode. Ele tem incompatibilidade materialista. Tá certo? De qualquer forma, depois no segundo FHC, foi 86. No ano ruim do Lula foi 161. No período bom, tá certo? Vai de 2004 a 2010, foi 228 mil por setembro, médio. Tá certo? E aí, nesse período, que é o período que a economia cresce, é 4,47. Quando na Dilma volta, espécie FHC reloaded, tá certo? Ainda assim cresce mais, com 1,88. Porque estava crescendo o setor serviços, que é mais empregador. Nós estamos em 1,57. Nós estamos abaixo dos 2,3, que é o sonho de consumo dessa turma. Ou seja, por mais que esse suspiro do crescimento, suspiro da recuperação, é muito modesto, para os padrões brasileiros, que já são ruins. Não... E aí, só tem um argumento atual, que é o seguinte, só vou deixar então, eu tenho um bando de dados de crédito, se vocês quiserem depois a gente discutir sobre crédito, a gente pode discutir, mas aqui o meu tempo acabou. Mas eu espero que vocês perguntem alguma coisa sobre crédito. Só uma coisa... eu pergunto, Pix. Você pergunta, e aí, cara? E aí, Carlinhos? E o crédito? Fala um pouco. Mas só uma coisa que eu queria dizer, que agora estão com a nova teoria, que esse 157 mil, tá? Que aponta para menos de 2,3 da Dilma. Que é a teoria do devagar e sempre. Não chega a lugar nenhum. Mas não com essa teoria agora. Se você já ouvi várias pessoas que dizem assim, não, tudo bem, agora a gente vai crescer pouco. 2,3, 2, 1,5, 1, mas vai ser constante. Então, assim, é constantemente ruim, parece meu time, que é sempre ruim, mas todo ano ele é ruim, não melhora, e não fico nada satisfeito, é uma coisa trágica. Mas, estranhamente, eles acham assim, se você crescer muito, alguma maldição vai cair sobre a cabeça e vai desacelerar o seu crescimento, e isso é muito ruim. Ou seja, eles não querem crescer. O Dudu vai falar que eles estão satisfeitos em não crescerem, e vai ser o que ele vai falar, mas todas essas mudanças estruturais que a gente está mostrando são para crescer pouco, certo? Crescer pouco e crescer pouco sem exportação, com destruição do Estado, possivelmente destruição do direito trabalhista, e eu, sei lá, fico até com vergonha de dizer isso, mas uma regressão produtiva e estrutural que me parece dramática num país que é urbano. Um país é muito complicado. Você faz isso no lugar rural, tal, tudo bem, mas você faz num lugar que é urbano,
tem uma população que não vai para o campo, não vai fazer, vai ficar aí, não vai fazer a bomba de neutro, certo? E mesmo a taxa de crescimento negativa da população vai ser amanhã. Eu acho muito complicado isso, mas quem sabe? Obrigado, Carlos Pinksfeld. Passo a palavra, então, para Eduardo Costa Pinto. Primeiro, boa noite a todos, obrigado pelo convite. Acho que esse é um momento fundamental pensar o Brasil. Acho que essa empreitada que vocês estão fazendo é uma questão central, porque é muito mais apenas do que pensar os nossos 200 anos da nossa independência e qual é a nossa trajetória atual. Eu vou discutir, vou trazer elementos, enquanto ele está botando aqui a apresentação, do que é a discussão de política econômica, mas eu vou também trazer elementos do que significa a expressão dessa política econômica hoje e como hoje os nossos setores dominantes pensam o Brasil, na verdade não pensam o Brasil. Acho que isso é um elemento fundamental para entender o que é o projeto de nação, o projeto de país, a política econômica, e a grande impressão que eu tenho é que tem um grande desembarque. Né? Um grande desembarque. Uma parte expressiva dos setores dominantes desembarcaram do projeto de país. Eu vou falar um pouco dessa discussão, que eu acho fundamental, e um pouco eu estava alertando e comentando com o Carlinhos aqui, é o seguinte, o tema é o descompasso da política econômica hoje. Sim, eu não tenho dúvida. Como o professor Carlinhos mostrou muito bem, há sim um descompasso da política econômica no que diz respeito ao crescimento econômico, no que diz respeito à geração de empregos de qualidade, no que se configura num projeto de país incorporador. Sem dúvida nenhuma. Tá? Mas o meu argumento aqui é há sim um compasso da política econômica para garantir a lucratividade. Tá? Nesse instante o dado vai aparecer aqui, é impressionante. As 920 maiores empresas brasileiras, ou seja, as empresas não financeiras, as produtivas, em 2018 já teve taxa de lucro, em média, essas empresas, igual ao que foi o segundo governo Lula, no auge. Né? Aí antes que me perguntem, mas como é que pode? Como é que você está tendo lucro e a economia desacelerando? Né? E aqui um pouco tem a ver com essa política econômica e tem a ver com as mudanças estruturais em curso. Acho que isso que é fundamental no debate para pensar qual é a trajetória de nação, qual é a trajetória de país. Ou seja, como hoje a gestão da política econômica ela está sim articulada desse governo atual com os setores dominantes. O governo Bolsonaro, e aí em vários momentos você fala, já discutiu muito, por que o governo Bolsonaro não cai? Qual a influência, que configuração é essa? Tá? A hipótese que eu vou apresentar para vocês é, o Bolsonaro faz uma ligação direta com o andar de cima, via Guedes, via política econômica e via profundas mudanças estruturais na economia brasileira. Nós estamos vivendo, não é um retrocesso, não é uma destruição apenas da Constituição de 88. Nós temos uma destruição do que foi o Brasil, do que foi a construção do Brasil institucionalmente do pós-Vargas, pós-30. Né? Eu não tenho dúvida nenhuma disso, dos instrumentos, da trajetória, né? De um projeto de país. E o que me impressiona é que isso está em boa parte da burocracia pública, esse tipo de pensamento, civil e militar. Né? Isso está em parte dos setores dominantes, alguns deles mais ricos, suas famílias nem moram mais aqui, né? E uma parte de um Brasil profundo, retornando um Brasil para 60 milhões de pessoas. E o resto, vamos ver o que é que dá. Então, assim, eu queria fazer esse preâmbulo, porque acho que essa discussão que estão fazendo do que é a trajetória Brasil, do que é o projeto de nação, sem entender um pouco dessa conjuntura atual, acho que é fundamental. Eu acho que, provocando mesmo, acho que uma boa parte da discussão sobre o Brasil hoje está interditada, inclusive no mundo acadêmico, ou seja, a gente se tornou cada vez mais especialista e a gente perdeu a capacidade de olhar como objeto o Brasil. Né? Além de tudo, eu acho que tem uma dificuldade muito grande para entender essa conjuntura. Então, eu vou mostrar a minha interpretação dessa conjuntura atual. Aqui, esse gráfico aqui, dá para contar a história do Brasil no período recente a partir desse gráfico. Né? Que gráfico é esse? Esse gráfico apresenta a taxa de lucro das 920 maiores empresas, ou seja, do núcleo duro do capitalismo brasileiro, né?
ou seja, o lucro líquido sobre o patrimônio líquido, e a massa de lucro, o lucro líquido. Se você olhar a evolução, e aqui acho que é um ponto fundamental, e aí, como o Carlinhos aqui alertou, desde 2011 a economia vinha desacelerando, mas ela não estava em crise, né? Essa desaceleração, já no primeiro governo Dilma, vários elementos explicativos, mas acho que tem 2 elementos fundamentais. Um é a discussão do quê? Primeiro ponto, uma mudança do cenário externo. Uma mudança do cenário externo. Que mudança é essa? A partir de 2011, você tem uma profunda desaceleração econômica internacional, né? Os termos de troca mudam desde 2011. O que significa dizer o seguinte, mas espera aí, Eduardo, a gente tem divisas. A gente é exportador líquido, é pequeno, mas a gente esquece de uma variável, que é o quê? Uma boa parte das nossas grandes empresas são intensivas em commodity. A gente está falando aí do setor de petróleo, do setor de siderurgia, do setor papel e celulose, altamente intensivos em commodities e grandes investidores. Se desacelera o preço, desacelera a demanda, isso vai o quê? Também desacelerando nesse mercado. Mas não dá para a explicação à época dizer que era apenas o setor externo, né? Também, sim, teve uma estratégia de mudança de política econômica que foi o quê? Vamos reduzir o investimento público e trocar por subsídios. Ou seja, uma mudança do lado da oferta, do lado da demanda para o lado da oferta via subsídios, né? Que isso, em parte, garantiu o emprego, né, no primeiro governo Dilma. Mas você já tinha uma desaceleração. Eu quero ressaltar isso porque a hipótese que eu tenho trabalhado bastante sobre isso nesse contexto, era impossível manter uma conciliação à lá segundo o governo Lula. Seria muito difícil manter os tipos de gastos, subsídios, né, e, ao mesmo tempo, manter a elevação do salário com o cenário externo desacelerando. Ou seja, não era possível manter a conciliação lulista. Naquele momento, você tinha ou que aumentar impostos ou reduzir subsídios, e não era mais possível manter aquele elemento. Não por acaso, as taxas de lucro, mesmo com subsídios, estão desacelerando. Os subsídios foram enormes, mas as taxas de lucro continuaram o quê? Desacelerando. É um pouco do que eu e o Carlinhos, a gente sempre debate sobre isso, assim, os erros de política econômica, me parece, que aceleraram um processo em curso. Qual era o processo em curso? Dificilmente você conseguiria manter o jogo de ganha-ganha. Isso não é da característica do capitalismo. A ideia de que é possível todo mundo ganhar ao mesmo tempo. Porque, em parte, se você olhar o que foi o segundo governo Lula, todo mundo ganhou, né? Da classe média tradicional, da classe média, da nova classe média, do bloco no poder, porque os capitalistas não ganharam tanto dinheiro. As taxas de lucro são, da série histórica, desde 94, são as maiores taxas de lucro no final do governo Lula, né? Setor empresarial, varejo, agronegócio. Não por acaso o Lula saiu com a popularidade que saiu em 2010, no final de 2010. Isso só foi possível, aqui acho que é um ponto, sem realizar mudanças estruturais. No sentido produtivo, no sentido tecnológico, no sentido fiscal, no sentido da relação do Estado, na questão do planejamento. Até avançou em alguns segmentos, mas de forma limitada, mas você não teve uma grande mudança estrutural, né? Que incorporou muita gente que estava fora da órbita capitalista. Isso, na nossa situação histórica, eu sempre costumo brincar porque é pesado falar isso, mas assim, o nosso povo sempre teve mergulhado numa piscina de merda, ou seja, nem conseguia sair, nem olhar um horizonte diferente. Desculpe a questão escatológica. Ao mesmo tempo, o que ele fez? Ele não tirou as pessoas disso, ele apenas colocou as pessoas a enxergar um mundo diferente. Tiraram a cabeça. Só isso. Dada a nossa profunda desigualdade, as pessoas passaram, pelo menos, a sonhar, a tentar fazer esse movimento. Mas só foi possível porque um cenário externo extremamente favorável. Esse é um fenômeno que tem acontecido no capitalismo mundial. Nunca se tirou tanta gente da pobreza absoluta no mundo. É China, é Índia, até na América Latina como um todo.
Aqui está uma contradição, que eu não vou ter tempo de explorar aqui, dessa crise atual do próprio capitalismo. Você nunca tirou tanta gente da pobreza extrema e incorporou tanta gente ao consumo capitalista. Isso é contraditório, né? No meio de uma crise dessa, você nunca tirou tanta gente. Claro que isso tem a ver com o deslocamento da produção industrial para a periferia, o efeito China, parará, mas eu não vou desenvolver isso aqui, a gente pode até no debate voltar, que não é o ponto central do que a gente quer tratar aqui, que é a questão brasileira. Nesse sentido, o governo Dilma, e aí teve erros de política econômica, não tenho dúvida nenhuma, já em 11 e acelera em 15, mas o governo Dilma, na minha percepção em termos de estratégia de desenvolvimento, é a mesma do governo Lula. É a tentativa de manter a conciliação. Não por acaso, se você olhar as taxas do crescimento do salário mínimo, acelera, e ao mesmo tempo você concede o quê? Aumenta o subsídio para o setor empresarial. Hoje, o pessoal não quer admitir, mas a política econômica do primeiro governo Dilma é a agenda Fiesp. Primeiro e segundo, na agenda Fiesp. Redução do custo Brasil, que está associado, redução do custo da energia, redução da taxa de juros e ainda dá os subsídios. Assim, não tem dúvida. E ainda faz a desvalorização cambial, que era a questão do câmbio. Né? Eu sei que os novos desenvolvimentistas vão querer me bater, mas era a agenda novo desenvolvimentista. Energia elétrica, que é um insumo importante, ou seja, era agenda Fiesp, agenda CNI. O problema é, você faz esse tipo de estratégia que naquele momento você já tinha uma desaceleração externa, né? Os níveis de utilização já estavam caindo no setor industrial, as grandes empresas até mantiveram o emprego, mas elas não investiram, porque o nível de utilização estava caindo. O que é que isso implicou necessariamente? Não veio investimento. Você não arrecadou o quanto você esperava. Ou seja, como o professor Carlos mostrou aqui, a receita caiu, a despeito dos gastos acelerando. O que é que isso gerou? O fundo público resolve. Você ainda deu subsídios. Então você trouxe para dentro do Estado um problema do conflito distributivo. Tá? Do conflito distributivo. E 15 é a grande crise. Porque a Dilma ganha a eleição afirmando que vai reforçar a política distributiva, né? E adota a estratégia dos perdedores, que é trazer o Levi. Em parte, apostando numa saída que foi o que o Lula fez em 13. É porque às vezes a gente esquece. Em 13, o Lula botou o Meirelles... 2003, desculpa, 13 não, 2003. Botou o Meirelles no Banco Central, botou o Palocci na Fazenda, o juro subiu, mas a economia cresceu. Cresceu por quê? Porque ali o efeito China foi gigantesco. Tá? Então, nesse cenário, que aí é o grande hecatombe, como eu não preciso avançar em termos de dados, olha o que vai acontecer com as taxas de lucro. A ideia era, vamos fazer um tipo de ajuste, um ajuste rápido, recupera a economia, volta a lucratividade, eu trago os caras de dinheiro de volta para a órbita do PT. O PT, que já tinha perdido a legitimidade das ruas com 2013, né, a dificuldade de comandar as massas, e perdeu a capacidade de quê? De garantir a lucratividade para os setores dominantes. Né? E isso é um elemento fundamental, por isso que esse gráficozinho aqui, para entender o que foi 16 do que foi o golpe parlamentar. Tá? Os setores dominantes perceberam o seguinte, olha, como é que eu faço para destravar? Né? Como é que eu faço para recuperar minha lucratividade? O capitalismo brasileiro em 15 travou, pessoal. A gente está falando em menos 4,7. Não existe uma taxa menor do que essa, desde que é registrado dos anos 70 da revista Exame. Aí você vai dizer Petrobras? Não, se tira a Petrobras também, todo mundo... A queda é generalizada. Em 2015, o capitalismo brasileiro travou. E observe bem, crise de acumulação, crise política e crise institucional, que eu vou voltar depois nesse ponto. Crise institucional que tem a ver com o mecanismo da Lava Jato. Tá? Eu vou depois voltar nesse ponto, que é a questão da crise institucional com o mecanismo da Lava Jato e que ganha vida própria, que é a questão da instabilidade institucional e que isso é um elemento fundamental para pensar futuro. Se eu não consigo minimamente prever o futuro, e para isso eu tenho que ter instituições que me garantam que minimamente uma possibilidade de projetar o futuro,
Se isso não é dado, o que é que eu tenho que fazer? Encurtar o tempo histórico, tomar decisões de curtíssimo prazo. Isso vale para o político, isso vale para o empresário, isso vale para o cidadão comum. Não por acaso a gente tem a sensação que o tempo está cada vez mais acelerado no tempo político e econômico, porque as instituições brasileiras estão se desmanchando. Foi do executivo ao legislativo, ao judiciário, e um dos últimos bastiões, no meio dessa crise inteira, eu e um colega, a gente sempre falava, Eduardo, tomara que o exército é aquela montanha que não pode se mover para não ver o tamanho da montanha. Ela tem que ficar parada. E como ela se moveu, a gente viu que tinha um tamanho muito menor do que a gente esperava. Também é uma instituição hoje que perde credibilidade em parte em algumas dimensões, e eu que vou voltar nesse ponto. Então, assim, necessariamente, o que é que a gente tem? Né? 2016, e observe, parte dos setores dominantes em novembro de 2015 não apoiava um golpe parlamentar. A Globo faz editorial, o dono da Globo se reunindo com os senadores do PT, o Trabuco vai à imprensa, é porque eu acompanhei isso quase diariamente, o Trabuco vai à imprensa, a Folha de São Paulo, e diz que o governo Dilma deveria ficar. Né? Em parte, é só nessa transição para 2016 que parte desses setores dominantes giram e vão apoiar o golpe na ideia do quê? Sai a Dilma, recupera a economia, voltamos a crescer, mas é mais do que isso. Precisamos fazer as reformas estruturais. Que reformas são essas? Para voltar à lucratividade. Aonde? Mexer no custo da força de trabalho, né, como elemento fundamental, e reduzir o papel do Estado. Claro que os economistas trabalham isso na dimensão teórica, mas os empresários pensam o quê? Novos espaços para ganhar dinheiro. BR Distribuidora, no caso da Petrobras, novos espaços para capitalistas ganharem dinheiro. Novos espaços de acumulação. Né? Ou seja, parte desse capitalismo brasileiro vai o quê? Apoiar o golpe para o quê? Criar uma mudança, uma reforma estrutural. Só que, acho que aqui é um elemento importante. Nesse momento, se a gente olha de 15 até 18, esse é um período de profundas mudanças estruturais em curso, que já, como já foi alertado aqui, que começa em 15, né? Mas vai acelerar em 16, 17 e 18, depois do golpe parlamentar. Por quê? Aqui vai PEC de teto dos gastos, reforma trabalhista, uma profunda mudança no setor de petróleo, na exploração e na comercialização. Então, a Petrobras deixa de ser operadora única, você abre espaço para novos entrantes. Isso muda, uma mudança regulatória enorme. Né? Ou seja, esses elementos vão e uma forte redução do custo da força de trabalho. Tá? O que acontece é que, se a gente olha de 15 até 18, a Dilma, com a baixa capacidade de fazer política, é evidente, isso não precisa destacar, essa dificuldade, mas tem um elemento que eu acho que é fundamental, o efeito da Lava Jato. E o que é que você está dizendo do efeito da Lava Jato, Eduardo? A Lava Jato, todo mundo achou que poderia pegar carona na Lava Jato. Eu costumo fazer a metáfora do seguinte, a Lava Jato foi uma bactéria que foi jogada. Foi jogada por quem, Eduardo? Não tenho dúvida nenhuma. Pelo governo, não é o governo, mas pelos Estados Unidos de fora. Isso não é teoria da conspiração, não é isso. Isso é a nova estratégia de como os Estados Unidos operam no mundo, gerando instabilidade. Muniz Bandeira, no último livro dele, o Pepe Escobar, você joga bactéria. Você tenta gerar uma crise institucional. Se vai dar certo é outra coisa. Só que todo mundo pegou essa bactéria, que é a Lava Jato, achou que poderia usar para derrubar o seu inimigo. A gente esquece, o Gilmar Mendes usou a bactéria lá atrás. Até o Reinaldo Azevedo, que agora virou o libelo da defesa do Estado Democrático de Direito, só gira quando vazou a conversa dele com o irmão do Aécio. Né? E mais ainda, em vários momentos, o próprio PMDB e o Temer percebeu que precisava dizer, não, deixa a Lava Jato seguir, porque precisava parar a Lava Jato depois do golpe parlamentar. As conversas que depois foram vazadas e tudo mais mostram isso muito claramente. As pessoas não entenderam aquela conversa do Jucá, não, com o Supremo com tudo, parecia que já estava tudo armado. Não era isso. Era a necessidade de armar para parar, era o que eles queriam. E que não conseguiram.
Não conseguiram por quê? Porque esse segmento, parte da burocracia, partiu de uma ideia de autonomia relativa. Ela cresceu, ela se movimentou e qual era o mecanismo dela para conseguir alcançar seus objetivos? Gerar instabilidade. Olha que loucura. Para eu ter poder, eu preciso balançar o barco. E quem balançava o barco? Parte da República de Curitiba, junto com os sistemas de imprensa. Só que o sistema de imprensa achava que comandava, mas quem comandava era a República de Curitiba. Porque passava informação, você balançava o barco. Então, você criou esse consórcio que foi gerando uma instabilidade profunda, tá? Mas sob controle. Qual é o marco da mudança desse processo? E observe, nesse balançar de barco foi a legitimidade do executivo, foi a legitimidade do legislativo. Política para quê? Vai tudo para o espaço. Né? O momento crítico disso é o efeito Joesley. Pouca gente dá destaque, mas o efeito Joesley é marcante. Por quê? O efeito Joesley implode por dentro o sistema político. É impressionante como o pessoal da Globo News apareceu todo mundo de preto de manhã, assim, quando do efeito Joesley, de tarde, ainda eles não sabiam o que fazer. Eu acompanhei, inclusive, eu olhava de manhã, de tarde, de noite. Eu não sei como é que eu não fiquei doente, mas a gente segue. E de noite eles resolveram ir pra cima. Né? Resolveram ir para cima, e se você observar, parte do capitalismo brasileiro não foi para cima. O Lisboa chegou a dizer que, em vários momentos nas colunas, que existia um exagero, que o Temer estava fazendo as reformas, que a Lava Jato estava parando as reformas que iam gerar crescimento econômico. Você implodiu o sistema por dentro e a população começou a achar o quê? Não. Não foi apenas o PT, é todo mundo mesmo. E quando você implodiu o sistema por dentro, você foi desestruturando institucionalmente. As instituições foram se desmanchando. Tá? E mais ainda, os atores políticos, econômicos, perceberam que o quê? Para eu me salvar ou para eu derrubar o meu inimigo, eu preciso fazer o quê? Balançar o barco. O que o Joesley fez. Balançou o barco. Ou seja, você criou uma situação sui generis de uma guerra de todos contra todos. Todo mundo para alcançar os seus fins, fazendo o quê? Gerar instabilidade. Isso é insustentável. Né? Você foi gerando, e ao mesmo tempo todo mundo dizendo que as instituições estão funcionando. É assustador. Porque, na verdade, e mais ainda, como as instituições perdem capacidade de olhar o horizonte, aí pro economista, o economista ele olha, e aí o Keynes, expectativa de investimento, eu estou esperando a receita futura. Se eu não sei minimamente o que vai ser daqui a 6 meses, quanto mais daqui a 20 anos, 10 anos, 5 anos, para tomar uma decisão de investimento. Você antecipa, você realiza o lucro no curtíssimo prazo. Então você tinha uma instabilidade institucional profunda que ainda, em parte, existe, né? Só que na figura do Bolsonaro, um gerador de estabilidade. Mas eu quero, antes de entrar na discussão do Bolsonaro. Então isso foi avançando. E aí o Supremo também foi perdendo credibilidade. Né? E eu acho que o segundo ponto desse ato trágico nessa situação desse período, que é a entrada dos militares balançando as armas. Né? A partir de 2017, e aí o Twitter do Vilas Boas, as posições de parte do alto comando, claramente evocando uma situação de que tinha um problema de Estado de Direito, de ordem, que eles poderiam atuar. O Mourão, o pessoal esquece, o Mourão lá atrás, quando faz aquela entrevista na maçonaria, ele deixou muito claro, e o Vilas Boas foi no programa do Bial e falou, não, ele é um ótimo soldado. Né? Ou seja, ali naquele momento era um momento de extrema instabilidade e as Forças Armadas passaram a balançar o barco. E em 2018, né, início de 2018, assumiram a campanha do Bolsonaro. Atuaram fortemente na campanha do Bolsonaro. O Bolsonaro, não por acaso, quem tiver curiosidade, olha eu acho que isso vai ficar como um documento histórico para historiador, a passagem do Vilas Boas para o Pujol, a carta dele que ele fez de saída. Assim, o Brasil voltou, o Rio do Brasil voltou para suas origens com a vitória do Bolsonaro, com o Moro e com a intervenção no Rio de Janeiro. É impressionante. É uma atuação direta, uma intervenção direta na questão eleitoral. Mas observe bem, isso caminha numa instabilidade, ao mesmo tempo,
O Temer ficou. E por que o Temer ficou? Hoje eu não tenho dúvida nenhuma, quando eu olho a lucratividade em 17 e principalmente em 18. Né? As taxas de lucro dessas grandes empresas, das 920 maiores, voltaram a crescer. E aí, antes você me pergunte, avança um pouquinho. Né? Avança, que aí quais são os 3 elementos explicativos desse aumento de lucratividade? E não por acaso a Bolsa está crescendo, porque a Bolsa é o quê? São essas grandes empresas. Você reduziu o custo da força de trabalho, é o primeiro ponto. O segundo ponto é o quê? O aumento dos preços das commodities a partir de 2016. Então, Petrobras, siderurgia, papel e celulose, com um aumento dos preços de commodities, não voltou a 11 o preço, mas com essa subida aumenta a lucratividade. Não por acaso, o setor siderúrgico tem uma lucratividade menor do que a Petrobras em 15. Mas tem um outro elemento que acho que aqui para mim é a grande novidade, e acho que esse é o elemento para a gente pensar o Brasil, que é um processo profundo de centralização e concentração de capital. Que história é essa, Eduardo? As grandes empresas estão crescendo a sua receita numa velocidade maior do que o crescimento da produção dos setores. O que é isso? Você está tendo uma concentração das grandes empresas engolindo o mercado das pequenas e médias empresas. Isso é uma grande novidade na trajetória do desenvolvimento brasileiro. E por que isso é uma grande novidade? Porque se a gente olha o que foi o crescimento dos anos 60 e principalmente 70, foi assentado numa classe média tradicional. Aqui não. O modelo atual expulsa, inclusive, a classe média tradicional, além de tentar botar de novo, empurrar de novo a cabeça da nova classe média de volta à piscina de merda. Por quê? Porque você reduz. As pequenas e médias empresas são fortemente geradoras de emprego, porque você reduz o papel do Estado, então reduz a questão do emprego público, e a grande fração que sai derrotada nesse processo é a fração das grandes construtoras, que não eram apenas construtoras, elas já eram o braço central do capital industrial brasileiro. Né? Ou seja, com todos os nossos problemas, da nossa capacidade do desenvolvimento, uma parte do braço que ainda era industrial, que ainda tinha minimamente, com todos os seus problemas, a gente sabe disso, de alguma coisa de projeto nacional, se desfez. Né? Nesse cenário, o que é que você tem? Né? Nesse cenário, o que é que a gente tem? E aqui acho que é importante. Uma reconfiguração do bloco de poder do capitalismo brasileiro e de suas frações. Então fica ainda mais difícil pensar um projeto de nação com essa reconfiguração. E essa reconfiguração tem a ver com o quê? Tem a ver com a manutenção do setor bancário, forte, lucratividade alta, a despeito da tentativa aqui de, e talvez tenha, viu, Pinco, você ressaltou esse ponto, uma tentativa de quebrar o poder de certos bancos para que outras empresas financeiras ganhem uma força maior, que eu acho muito difícil, mas o certo é, o núcleo financeiro continua mais forte do que nunca. O agronegócio e sua lucratividade continua muito forte. Que mistura, aqui é interessante, que mistura um setor moderno e o Brasil profundo. Né? Porque esse Brasil profundo do agro nunca se distanciou, nunca teve longe, enquanto visão de mundo, desse agro moderno. Esse agro moderno é o agro do Brasil profundo. É o agro que precisa avançar em termos tecnológicos, mas ele está preso, arraigado, e o que eu estou chamando no Brasil profundo é do quê? Da terra como elemento de baixa produtividade, deslocamento, ou seja, não incorporador. Ao mesmo tempo, o setor industrial cada vez perde força, é menor participação do setor industrial, e com alguns ramos específicos. Então, o setor do açúcar e álcool ganha força, se a gente olha a lucratividade, papel e celulose, ou seja, nós nos tornamos cada vez mais intensivos, indústria intensiva em commodity, o mundo rural, que em parte sustenta o crescimento regional. Esse que é o ponto. Por exemplo, o crescimento médio no parte do sul e parte do sul principalmente, né? Goiás, Mato Grosso do Sul, o crescimento é alto. Né? Porque você concentrador de renda, mas o crescimento mais alto. É um Brasil que cada vez mais vai, por incrível que pareça, voltando às ilhas que o Furtado falava do que era o Brasil do período, né, colonial. Né?
É nesse sentido que eu acho fundamental, esse tema que vocês estão trazendo para pensar o Brasil fundamental, mas é pensar nessa conjuntura. Essa conjuntura e que implica o Bolsonaro é um mecanismo de transmissão de uma elite que desembarcou. O Guedes é a expressão dessa elite. E por isso que eles apoiam a CNI, a Fiesp, né? O Lema, o velho da van. Esse pessoal está todo ganhando dinheiro. Né? Pra você ter ideia, o varejo dessas grandes empresas, a lucratividade está maior do que estava no período anterior, com baixo crescimento. Então, essa política econômica, essas mudanças estruturais, né, estão em descompasso, sim, com a nação brasileira, mas estão em compasso, né, com os ganhos de lucratividade desses setores dominantes. Só que aqui acho que é um ponto importante para pensar uma contradição em curso. Como você sustenta politicamente, ideologicamente, uma nação desse tamanho, de 207 milhões de pessoas, né, urbana, sendo que para esse modelo só cabe 60. E mais ainda, você ainda expulsa a classe média tradicional do jogo. Por quê? Porque não cabe nem a classe média dita tradicional, apenas os vencedores da classe média tradicional. E a classe média tradicional ela tem um efeito de reverberar muito mais. Então, a chance, inclusive, de uma grita acontecer nessa dimensão. Né? Então, eu acho que nós temos um cenário que é um cenário extremamente preocupante, de uma completa desestruturação institucional, de uma completa... Os setores dominantes abandonam esse país e é fundamental reconstruir um projeto de país. Né? E mais ainda... Parte dessa burocracia civil se preocupa mais com estar fora do que dentro. E um dos eixos que seriam fundamentais, que é a questão militar, e eu não sou especialista, mas tenho estudado recentemente sobre isso, com um tipo de nacionalismo territorial tacanho. O que é isso, Eduardo? O pessoal se preocupa mais com as ONGs da Amazônia do que com a venda da Embraer, né, do que com a cessão da base de Alcântara para o governo norte-americano. Por quê? Porque, em parte, eles também desembarcaram. Eles acham que é melhor se aliar com os Estados Unidos, porque tem uma disputa mundial com a China, porque a gente não vai conseguir. Isso é muito, muito, muito assustador, mas eu acho fundamental entender esse cenário. Por quê? Porque, ao mesmo tempo, no meio dessa incerteza, essa instabilidade, no meio dessa crise, os cenários estão muito abertos, por incrível que pareça. Nunca teve tão aberto no mundo e nunca teve tão aberto no Brasil. Porque não é a figura do Bolsonaro, ou não é a figura do Trump, não são as figuras por si só. É que a gente tem, nesse momento histórico, uma profunda transformação que tem a ver com a questão tecnológica, tem a ver com a disputa com a China e tem a ver com o modelo neoliberal, enquanto estratégia de desenvolvimento está em crise, só que, ao mesmo tempo, a ideologia neoliberal nunca teve tão forte, porque todo mundo acha que é empresário de si mesmo. Né? Então você tem uma crise muito profunda de sociabilidade, de processos históricos. Não por acaso os cinemas, a cultura tem retratado isso, que vai do Coringa a Bacurau, mostrando uma inquietação, um antissistêmico, mas é um antissistêmico a partir do indivíduo. É completamente liberal, ou seja, eu preciso destruir, ou seja, o que está acontecendo em parte na América Latina não é esquerda, direita, é o antissistêmico pura e simplesmente. Ou seja, está em aberto. E pensar um projeto de nação, que agora vai completar 200 anos de independência, é fundamental. Porque nesse momento nós estamos vivendo um retrocesso da nossa independência, porque uma parte expressiva dos nossos setores dominantes e parte da nossa burocracia desembarcou. Mas é preciso reembarcar nesse projeto de país. É isso, pessoal. Bem, pessoal, agradeço a fala dos professores, duas análises que se complementam, realistas, ambas apocalípticas. Mas passo a palavra, então, para o nosso público que queira fazer perguntas. Eu peço que se aproxime à mesa e faça a pergunta aqui ao lado direito.
Não, só antes de fazer só pro protesto aqui, rápido, pronto, contra o Apocalipse. Na verdade, eu acho que o que a gente falou, o que o Dudu falou, com mais a ênfase política, eu talvez mais com a parte mais numérica, tem uma trajetória, vamos chamar de uma trajetória de um Brasil menor, tá certo? Que não tem nada de tão apocalíptico. Assim, no certo sentido, ele está aí, crescendo a 1,1, ninguém reclama muito, tem os caras morando na rua. Assim, é feio, mas não é autodestrutivo, igual aquele negócio do Missão Impossível vai se destruir. Não vai se destruir na semana que vem, nem. Eu acho que a questão que é relevante, o Dudu levantou e eu levantei, é o seguinte, que por mais que eles queiram fazer o Brasil 60, ou 45, 50, lá, que é o número de pessoas que eles acham que vai ser 50 milhões, não é para todo mundo, isso certamente não é para todo mundo. As pessoas não têm bomba de nêutrons, esse que é o ponto, entendeu? As pessoas vão desistir. Eu ia falar, a política de taxa de juros brasileira é estranhíssima, não é certo? Eu acho que eles estão apostando tudo, não é nem o padrão que eles deviam estar fazendo. Então, eu acho que apesar deles saberem, do projeto, assim, digamos, ainda que não explícito, é um Brasil menor, assim, o número de pessoas que fazem parte desse troço formal são 50 milhões, o resto que se vire, é mais ou menos isso, vai de bicicleta entregar sanduíche, tá certo? Isso não é tão estável assim, entendeu? Você não faz assim, é para 50, o resto vai entregar sanduíche. Tem um grau de instabilidade. Eu não acho que esse grau de instabilidade seja apocalíptico, por isso eu queria protestar, porque eu acho que é muito lenta, são placas tectônicas que vão meio que se movendo, mas e eles sabem que também, porque graças a Deus tem um negócio chamado eleição, tá certo? E eles sabem que por mais que tenha, sei lá, Bispo Macedo, não sei o quê, tem um negócio chamado eleição, e se você não deliver algum resultado, não é tão fácil assim, não é tão trivial. Você pode botar os 50 milhões bem, lá o pessoal da Faria Limers, não sei o quê, mas tem 210, sei lá, 200 que vão ficar, 250 que vão chupar o dedo e um dia vão vai tocar lá a maquininha. Então não é, o que eu acho que o Dudu fala é o seguinte, é estável do ponto de vista sustentável para eles, mas politicamente não é tão trivial. Mas também, por outro lado, não acho apocalíptico. Porque é muito lenta essa movimentação, entendeu? E como o Dudu fala, as pessoas estão há 200 anos nesse troço que ele falou. Ele tá na piscina, também estão nadando na piscina. Não é muita diferença, entendeu? Mas tem a porcaria da eleição. Não é fácil, não. Só isso que fala. Lucas. Boa noite a todos e todas. Tá ligado. Quero parabenizar aos expositores pelas colocações, pela contribuição feita aqui nessa nossa última sessão. A minha pergunta é sobre a Argentina. A Argentina viveu um calvário durante 4 anos do governo Macri e encontrou a sua saída por meio desse instrumentozinho, né, que está fora aí da conta dos liberais, porque eles não conseguem controlar no mundo todo, chamado eleição. Foi uma decisão muito madura do povo argentino, uma resposta expressiva ao que eles estavam vivendo nos últimos 4 anos. E a nova política econômica vai na contramão do sistema, pelo menos as medidas que já foram apresentadas, aumento do custo das demissões, né? Aí no sentido oposto ao barateamento da mão de obra, outras medidas que foram apresentadas nesses primeiros dias de governo do presidente Alberto Fernandes, no sentido de reintroduzir a política anticíclica, de aumentar subsídios, né? De que maneira o exemplo argentino de saída de uma crise estrutural pode servir como um espelho para o povo brasileiro, né? Já que, como vocês bem colocaram, diante desse cenário tão triste, tão perigoso, nós temos aí em 2022 uma nova encruzilhada e uma oportunidade de tentar colocar a cabeça para fora da piscina de lama, para usar aí um termo um pouco mais polido. É isso que eu queria deixar aqui para a mesa como pergunta. Obrigado. Boa noite. Agradecer a mesa, a exposição. Eu passei os últimos 6 meses também ouvindo muito dessas questões durante a aula, com os 2 professores, ainda estamos aqui na saideira desse semestre. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta, que é uma inquietação que também vem sendo construída nesses últimos 6 meses, e também agora durante
durante a fala dos professores, que eu acho que ela meio que se interliga com as duas. O pensamento econômico brasileiro, sobretudo na teoria do desenvolvimento, sempre está traçado ali com alguma teoria de industrialização. Seja de uma forma, de outra, seja mais pesada, seja de um setor específico ou em outro, sempre está interligado a isso. E dentre essas mudanças estruturais que vocês falaram, que está acontecendo, me parece que uma delas é uma mudança produtiva também. E aí, junto com essa mudança produtiva, como o Dudu colocou, tem a questão também da reconfiguração do bloco no poder, principalmente das frações bancárias, financeiras, ganhando espaço cada vez maior. Aí eu queria perguntar, esse desenvolvimento nacional, hoje, para se pensar, é através de uma industrialização? Como se pensar isso com essa reconfiguração dada, com essa mudança estrutural, mudança produtiva dada? O que fazer, o que pensar, como agir com base nisso? É isso. Obrigado. Eu começo com uma provocação, né? Pedro Nava, que era um escritor mineiro, dizia o seguinte: a experiência é que nem o farol de um carro na traseira. Ilumina a estrada que já passou. O diagnóstico é a mesma coisa. Vocês fizeram um belíssimo diagnóstico. Não apresentaram uma proposta para sair desse modelo. O modelo de austeridade não deu certo em lugar nenhum. A austeridade que eles impuseram, a Grécia, gerou o Brexit. Um ano depois, a Inglaterra estava fora. Por quê? Porque a Grécia, aquele trabalho que o Fundo Monetário, que a Troika fez, era para salvar o banco alemão e o banco francês. Aí a City de Londres diz, pô, não dá para Frankfurt e Paris me tirar do circuito. E fez isso. Bem, o que eu não vi nenhum dos senhores dizendo é que, depois, primeiro, no governo de Fernando Henrique Cardoso, ele pegou uma desestruturação criada pelo Fundo Monetário na Ásia, onde a Tailândia, Coreia e Indonésia entraram em bancarrota e levou o Brasil e a Rússia. Ele foi 3 vezes ao Fundo Monetário, ninguém mais se lembra disso. Em 3 vezes ele teve que recorrer, e quando saiu, botou $1 em R$4, uma coisa assim, achando que o Partido Obreiro que entrava, ia se estrepar e ele voltava. Nunca mais voltou. Toda a política de austeridade, que inclusive o Partido Obreiro fez, só que teve uma sorte, porque numa negociação não escrita com o sistema financeiro, ele pegou o orçamento do salário mínimo, da Previdência, que seriam os benefícios sociais ao Bolsa Família, e conseguiu, com uma conjuntura favorável internacional, criar reserva e andou por ali. Mas não, chegou a crescer, se não me falha, um ano, 7%, mas aí ficou com medo, voltou para trás. Não, e o que ocorreu? Entrou esses caras aqui, não vão levar lugar nenhum. No processo desestruturação da Ásia, o culpado foi o Fundo Monetário, se desmoralizou, como se desmoralizou no Lehman Brothers, onde o Fundo Monetário, os bancos centrais e os ratings não viram aquilo que ele acontecia. E parece que no Brasil você teve uma conjuntura que mascarou as consequências dessa questão. Estou bem aqui? Então, o que ocorreu? Você conseguiu levar isso até voltar, o que, no meu conceito, é o consenso de Washington redivivo. Se você olhar os 10 mandamentos do Conselho de Washington, é o que o Guedes está fazendo. Só que deu Chile. E ninguém acha isso normal. Não, o Chile, coitadinho, não sei o quê, e vai por aí. Né? Agora, o que ocorreu? A partir do Lehman Brothers, houve uma reestruturação dos financiamentos. Os bancos centrais começaram a ver que aquele negócio de não emprestar, só fazer a colocação de título e compra de título não dava certo. O primeiro a fazer isso, sabe quem foi? O Japão. O Japão, em 80, tinha 50% de déficit do produto interno bruto. Hoje tem 208. Sabe o que ele fez? O Banco Central vai emprestar, não é ao governo, não, às empresas diretamente. Então, o que ocorreu hoje?
o governo japonês deve ao Banco Central da ordem de 40%. E os outros 160%, porque já está em 200%, 2 vezes o produto interno bruto. A gente está... Não podemos passar do déficit fiscal de sei lá, 80%. O Japão está... Sabe o que ocorreu com o Japão? Além de crescer, não subiu a inflação e está aí dando show. E a gente está... Olha, desceu o déficit, graças a Deus. Feito vocês. Então, o meu repto é que a academia tem que olhar para frente. Não tem que discutir se subiu, caiu e tudo mais. Essa é a minha provocação. Eu entendo que pergunta da indústria, a discussão da COP, a discussão de proposição, eu vou propor e vou comentar coisas que, claro, é evidente, a gente está numa escassez de propostas. Não dá para voltar ao passado como foi. A despeito de a gente olhar o que era o retrovisor, como eu alertei aqui, a gente tem uma profunda mudança econômica, política, tecnológica e disputa geopolítica. E nessa profunda disputa é que tipo de inserção nós vamos fazer. E aí, um dos elementos que é a questão industrial não é trivial, não dá para voltar a uma indústria tradicional do que foi construída nos anos 70 e 80, no caso brasileiro. Então aí você vai dizer, Eduardo, a gente está renegado a ser agro? Não. Existem espaços possíveis, acho que esse é um elemento fundamental para um projeto que se pense a nação e que se pense a inclusão, é necessariamente o fornecimento dos bens públicos. O que é isso? Você está falando, Eduardo? Infraestrutura pública, saúde, educação, transporte, um grande programa de infraestrutura pública, que isso requer não só financiamento de longo prazo, mas isso requer uma nova forma de taxação dos mais ricos. Você não consegue fazer um grande projeto desse tipo, que significa reconfigurar as nossas cidades, como diz o professor Brandão lá do IPU, que são grandes acampamentos, no caso brasileiro. Né? Então isso requer uma mudança tributária profunda, taxar propriedade, taxar lucro, né? Taxar herança, né? Ao mesmo tempo se deslocar junto com determinado tipo de financiamento, com grandes projetos de infraestrutura, a partir desses projetos construir indústrias fornecedoras locais estabelecendo gradualmente conteúdo local para criar no médio prazo a reconfiguração do setor industrial. Tentamos isso em parte na Petrobras, isso não avançou. Hoje nós não temos mais indústrias capazes de fazer esse movimento. Teríamos que ter um planejamento desse tipo de médio e longo prazo, mas sem dúvida nenhuma que não é apenas a questão do planejamento. Isso implica o quê? Uma forte reação desses setores dominantes que estão ganhando dinheiro com isso. Na dimensão política tem que ter isso muito claro, que um tipo de projeto tem que ser anunciado desde o início, que tipo de projeto vai ser possível, por quê? Por quê? Não é apenas a partir do Estado ou da vontade nossa ou do Estado nacional estrito sensu, porque o Estado representa, em parte, esse interesse dominante. Você tem que anunciar. E esse anúncio, enquanto mudança, né, requer, sim, eliminar teto dos gastos para ter política fiscal que tem a ver com essa questão dos investimentos em infraestrutura, né? Uma reconfiguração de incentivos para a questão industrial, mas a indústria não no sentido clássico como a gente conhece, apenas dando câmbio. Não dá, não funciona. O mundo, em parte, está se industrializando. O mundo inteiro, menos a Alemanha, porque tem uma vantagem competitiva enorme para trás, né? Ao mesmo tempo, não dá para pensar em saídas como vivíamos antes. Nós temos que repensar estratégias. Mas algumas são claras. Investimento, né? Investimento em infraestrutura, mudança de taxação, né? Agora, não é apenas vontade política estrito sensu, tá, pessoal? A gente tem que estar preparado quando isso for proposto. E se isso a gente conseguir chegar ao poder com esse tipo de proposta, a reação é gigantesca. É isso que eu estou dizendo. As pessoas não vão mudar de posição com essa taxa de lucro que elas estão tendo num cenário desse tipo, né? Então é um cenário que é muito doido, que é assim, a social-democracia hoje virou a extrema esquerda. É um negócio maluco. Você não está mexendo em propriedade, você está em taxação, né? Social-democracia clássica virou a extrema da extrema esquerda. Então, nesse sentido, eu acho que propostas é possível de relativamente enxergar. Agora, entender, né, que tem que ser uma proposta mais específica, taxação, tributação, impostos,
que são os elementos fundamentais. A questão energética, acho que aqui é um elemento, outro elemento que eu falei dessas 3 dimensões do cenário atual, mas tem a quarta, que é a transição energética. A questão ambiental e a transição energética é um elemento fundamental, mas é um elemento também que tem uma dimensão política, porque os custos tecnológicos não abaixaram ainda para substituir plenamente o combustível fóssil. Mas você vai fazendo. Só que você empurra a parte desses custos para quem? Para a população de forma horizontal. Os coletes amarelos nascem do quê? Aumento do diesel. Se você olhar os grandes movimentos de massa, tem a ver com transporte diesel, infraestrutura urbana. Né? Nesse sentido, pensar um projeto do Brasil, pensar um projeto mais agressivo, isso significa, muitas vezes, rever concessões, assim, se a gente não propor um projeto desse tipo, não vai gerar. Agora, o que eu estou falando é, propostas são possíveis tecnicamente, agora, politicamente, nesse contexto atual, é um embate longo, porque eu não acho que é um embate apenas de uma conjuntura eleitoral. Eu não acho que, por exemplo, no caso da Argentina, vai ser uma saída rápida. A Argentina está com problemas do balanço de pagamentos. Então pode ter problemas sim, de desvalorização cambial. E pode, inclusive, girar e voltar de novo à extrema-direita. Eu não acho que é um ciclo curto. Gostaria que fosse, mas não é. É um ciclo de grande instabilidade em termos eleitorais e que vai gerar gente de centro, gente de direita, até você reconfigurar um tipo de projeto que seja minimamente incorporador e que significa taxar os mais ricos. E você vê os liberais aqui, como em qualquer lugar do mundo, na hora H, eles fecham com a extrema-direita. Observe bem. O que está acontecendo no Brasil, que são os liberais hoje? Se preocupam com os modos, o comer do talher do Bolsonaro. Mas na hora H, fecha com o projeto bolsonarista do Guedes. E isso vale em quase todo lugar do mundo hoje. Na hora H, tem um medo dessa esquerda marxista cultural, da esquerda que vai tomar o mundo, que a esquerda nunca teve tão frágil como historicamente, mas coloca-se fantasmas e espantalhos, né? Para o quê? Para legitimar a desigualdade. Os liberais, em grande parte, na hora H, criticam, mas embarcam nesse tipo de projeto. Por quê? Porque mantém o status quo deles. Então, assim, projetos são... A gente pode discutir projetos, acho que são fundamentais, são centrais, mas eu acho que a gente está numa encruzilhada histórica longa, não trivial, e é mais do que apenas ciclos eleitorais. Dado isso, você tem que seguir na direção, mostrar as estratégias, mostrar os impactos, porque eleitoralmente gira para um lado, gira para o outro, até a hora que você consegue fazer um embate mais profundo. E assim, o embate mais profundo significa taxar os mais ricos, significa um projeto de nação que seja minimamente inclusivo, que o Brasil nunca teve. Acho que isso é fundamental. A gente construiu um projeto, o nosso desenvolvimentismo avançou a indústria, mas os nossos índices de desigualdade sempre tiveram... A população sempre esteve fora do projeto. A gente tentou construir a nação lá, o povo no movimento modernista, com toda a discussão do que é a construção da nossa identidade nacional, mas a gente incorporou o povo de forma idealizada. E a gente precisa realmente incorporar esse povo num projeto de nação, e que necessariamente eu não vejo saída sem um enfrentamento mais profundo com as elites, que elas não vão aceitar nenhum projeto que seja minimamente inclusivo. É impressionante isso. Assim, eu estou relendo textos lá do Florestan, relendo textos do Celso Furtado dos anos 40 e 50. Se você pega pedaço e fala assim, não é possível, os caras... É igual, assim, é igual. E toda a literatura dessa discussão parece que já tinha passado. Ou seja, a gente já não tinha mais esse movimento. O que aconteceu de 16 para cá é impressionante, que é um retrocesso que volta antes de 30. Mas é isso. Só antes de falar que eu não defendo ajuste fiscal, pelo amor. Eu sou um pobre coitado, fica lá dando aula, dizendo que tá tudo errado. Quem foi meu aluno sabe. Então eu sou completamente contra isso, acho uma bobagem. A puxar meu saco, autoadulação. Eu, em 2003, escrevi um texto sobre finanças funcionais, que foi a resenha do livro do Randall Wray. Agora ficou na moda, mas é velho. Então eu não sou a favor dessas coisas, só sou inteiramente contra limite de dívida, limite de déficit. Agora, eu ia juntar essas perguntas. Primeiro que o Dudu falou, o problema da Argentina é mais sério, porque a Argentina ainda está com a FMI no cangote deles. Não se livraram da FMI, não. Ou seja, tem que negociar com a FMI como fazer. É muito pior que eu num certo sentido é pior, num certo sentido é melhor, talvez, não sei. A situação externa deles é muito pior que a nossa, tá certo? Eles estão com a FMI lá.
Então, como é que eles vão dar uma banana para a FMI se eles precisam do financiamento da FMI para sobreviver? Não é fácil. Eu não queria ser da política da equipe econômica da Argentina. Porque eles vão, em algum momento, ter que falar com a FMI. Eu acho que a FMI está meio que engolindo isso, por enquanto, porque teve uma eleição e ficaria meio chato você dizer assim, ó, você ganhou, mas não levou. Acho que nessa altura do campeonato, com o Chile, estou chutando, porque o FMI, em algum momento, eles vão reagir. Não são, eles são de sempre, eles são o que são. É igual a história como é que é? Do sapo e do escorpião. O escorpião é escorpião. Não vai mudar de sua natureza. Tá? Mas aí você falando do Brasil, o Vinícius falou Brasil, indústria e diagnóstico, eu acho que tem, e mesmo o FMI tem uma palavra que chama China. Entendeu? Tudo isso roda em torno da China. Ou seja, a China hoje em dia é um duplo polo da economia mundial, tá certo? Vai ter um PIB maior que os Estados Unidos daqui a um tempinho. É a fábrica do mundo. Tem um texto que eu estava lendo, recomendo, acho que é 2017, na rap do Célio Iratuca e do Fernando Sartre, que é exatamente uma revisão da literatura das pessoas que falam sobre desindustrialização, sobre essas coisas. E eles falam, olha, tem um probleminha só, que você olhar para a desindustrialização, para indicador local, e não olhar para a China é um erro grotesco. Porque no mundo inteiro houve desindustrialização. Inteiro, não é o Brasil que teve, o mundo inteiro teve desindustrialização, pelo simples fato que a China teve muita industrialização. E ninguém encara a China. Estava vendo os dados da indústria siderúrgica, é uma loucura. Você tem 50% da capacidade, entendeu? Mais do que isso, nós que já fomos uma coisa, somos peanuts perto dos caras. Então, a mesma coisa sobre a Argentina. Certamente a China pode bancar a Argentina, se for o caso. Ou seja, pensar em política industrial sem conversar com a China não tem pé nem cabeça. E aí eu acho que uma vantagem que a gente tem, em duas vantagens. A gente tem uma vantagem, se quiser, obviamente que essa geopolítica louca, esquece, estou falando uma geopolítica normal, tá certo? Se você quiser se afirmar como uma geopolítica comercial positiva, a China vai estar muito, muito contente, porque ela joga aonde tiver. Se o teu negócio é vender teus ativos, ela vem e compra. Se você não quer ficar com ela, está barato, ela vem e compra. Não tem muito problema. Se você quiser fazer uma coisa mais propositiva e quiser, de alguma forma, jogar, como o Getúlio fez, jogar nos dois lados, o negócio do terceiro mundo era isso, nem lá nem cá, eu vou jogando. Se você quiser jogar com os dois lados, ela vai jogar. Como se diz em inglês, they play ball, entendeu? Eles jogam bola. Eles não estão aí, eles não querem, claramente é visível, mas a Rússia é um delírio achar que a Rússia tem qualquer ambição hegemônica, eles querem jogar. Eles não têm uma de hegemonia, né, total. Eles querem jogar bola e divide o campo, cada um vê com o seu pedaço e vamos junto. Tá certo? Então, eu acho que seria de excelente tom nessas ideias, ver como a gente pode acoplar com a China, como pode fazer joint venture, como pode juntar pedaços, porque achar que vai... E do capitalismo, a reformulação do capitalismo tem essa coisa de mudança da fábrica do mundo, está em um canto, que não era assim, era bem mais dividido antes, e tem um domínio das tecnologias, das marcas, que é incomensurável. Quando a gente foi fazer, a gente fala isso lá no curso, sempre o Vinícius está aqui tendo que ouvir essa história tudo de novo, mas quando a gente fala lá no curso que a ideia velha, é assim, a lanterna na popa do Prebit, industrializar, porque você vai fazer as indústrias, é porque você pegava uma indústria têxtil e fazia. Você pegava uma metal mecânica, o Brasil nem isso fez automóvel copiando. Mas cada vez mais os domínios de tecnologias, os domínios de uma tecnologia muito sofisticada fazem uma barreira gigante e o domínio das escalas fazem uma barreira gigante. Quem vai fazer uma fábrica de microchip? Como você vai aprender a fazer essa porcaria? 2, como você vai fornecer microchip? Já tem uma gigante que serve o mundo inteiro. Então, não é tão trivial, mas não é absurdo. Mesmo porque, veja bem, o Brasil não tem uma crise de balanço de pagamento. Tá? Se o Brasil quiser se livrar de todas as besteiras que fez, e aí o Dudu tem razão, vai lá e diz assim, tem que acabar com o teto da coisa. Um professor na nossa faculdade falou que não pode acabar com o teto do gasto, porque senão a taxa de juros vai subir. Ok, deixa para lá. Muitos falam isso, tá certo? Tem que voltar a subir o salário mínimo, legal. Tem que voltar a fazer uma política industrial acoplada, mas que desenvolva setores, que faça infraestrutura.
Não é assim, você não vai reinventar a roda. Só que a roda está diferente. Você vai jogar com a roda que existe hoje em dia, com os instrumentos de política econômica que são os velhos. Não tem, tem tanta novidade. É gasto, tributação, investimento setorial, infraestrutura, e negocia para qual setor você vai fazer isso. Desenvolve tecnologia. É o que a China fez, gente. Olha a China. Eles fizeram o dever de casa. Eles industrializaram, tá certo? Crescimento macroeconômico, infraestrutura, ciência e tecnologia, fábrica. Só que eles têm um mercado gigante, eles são, desculpe, não dá para comparar, com todo respeito, tá certo? E em 78 anos eles fizeram um negócio igual um foguete. Eles são líder da 5G, que é a tecnologia mais moderna. Centralizaram, sempre teve. Eles não descentralizaram, eles não deram a lambança que a Rússia fez, tá certo? A União Soviética, tanto faz. Então, eu acho assim, que todo esse diagnóstico aqui não é assim, rocket science, tá certo? Rocket science não é um negócio do outro mundo, mas tem que levar em consideração que tem um player diferente, que é a tal da China, que é muito importante. A Argentina vai ter que, entendeu? A Argentina vai ter que se ver com o FMI em algum momento, vai dizer, o que eu faço? Eu não posso mandar o FMI pastar. O governo argentino não pode ser voluntarista, pode dizer, agora você vai para a rua, que eles quebram a Argentina. Eles têm uma crise cambial terrível, vão ter hiperinflação daqui a 2 dias. Não dá. Entendeu? E tem aí sim, vamos conversar com os outros. Acho que a grande vantagem do mundo hoje é ter essa multipolaridade. Se você tem jogo, tem jogo, entendeu? Usa os instrumentos convencionais e joga no multipolar. Não é assim, não é nada do outro mundo. Não estou dizendo que seria fácil. E só para fechar, como o Dudu falou, a nossa classe dominante quer esse jogo? Não quer. Eles não querem isso. Eles querem... Joga com os Estados Unidos, vende commodities e vão para a Disney e tchau. É mais ou menos isso. 50 milhões, 60 milhões e o resto que se lixe. Isso não é exatamente um projeto muito... Eu não acho tão sustentável assim. Não é apocalíptico, mas eu acho que tem... a estrada tem seus bumps, né? Tem seus calombos. Tá? Então é só isso que eu queria falar sobre... Tentei juntar aqui as suas costelas. Primeiro eu queria agradecer a vocês, que vocês fecharam um fecho de ouro no seminário que nós fizemos aqui, porque levantaram uma discussão sobre a questão central do país hoje, que é como sair dessa armadilha que ele foi colocado nos últimos 30 anos. 30. Vocês pegaram um período agora, mas são 30 anos. Eu vou lembrar a vocês que em 1929 o Brasil estava numa situação muito pior que hoje. O Brasil tinha como sua principal mercadoria e única no mercado internacional o café, que é uma especiaria pós-sobremesa, mergulhado numa crise profunda. E o mundo também em crise. Havia também, como hoje se coloca, uma certa multipolaridade. Os americanos estavam buscando se firmar. Claro que se valeu disso. E se valeu porque teve um projeto que durou 50 anos, chamada Era Vargas, que pode ser sintetizado em industrialização. A indústria é um motor de desenvolvimento, continua sendo um motor de desenvolvimento, apesar do mundo estar se desindustrializando, mas também o mundo está perdendo desenvolvimento por causa disso. A urbanização, ninguém faz indústria no campo, a indústria na cidade é o Colorado natural, e mais do que isso, a integração do território nacional. Quer dizer, o Brasil era um arquipélago naquela época, E por trás disso, a ideia de que se o setor privado não fosse capaz de fazê-lo, o Estado faria industrialização, faria urbanização, e durou 50 anos, com Vargas, sem o Vargas e até contra o Vargas, mas era o mesmo projeto. E nós perdemos isso. A velha elite cafeeira se transformou na elite rentista. Essa é a questão que está posta. A velha elite cafeeira perdeu. A própria elite rentista pode perder. Ela está perdendo, porque ela está matando a galinha dos ovos de ouro dela. Essa ideia que vai continuar crescendo, eu tenho minhas dúvidas. Essa taxa de lucro vai chegar num limite e vai começar a cair. Primeiro porque o endividamento é geral. As empresas estão todas endividadas. Se você for levantar as empresas aí, os bancos, como é que elas estão nos bancos, elas podem estar com taxa de lucro crescente, mas elas estão com o seu passivo cada vez mais onerado. É bom olhar isso, hein? É bom olhar isso. Bom,
Então, a outra coisa que eu queria colocar é o seguinte, e eu quero perguntar a vocês se é possível isso. Eu me lembro do velho Chart, quando rechamado pelo Facino, lá, pelo Hitler, para assumir o Ministério das Finanças, e disse, eu não quero o Ministério das Finanças, me dê o Banco Central que eu resolvo o problema da Alemanha. E pegou a dívida alemã e utilizou a dívida da Alemanha como instrumento de alavancagem. Emitiu os MEF, aquela história toda que vocês conhecem, mais do que eu, porque eu sou engenheiro, vocês são economistas. Então, hein? Eu não sei se é mal. Eu não sou economista. Eu sou químico. Você já se livrou um pouco. Se livrou um pouco, né? Mas o que acontece é o seguinte, quer dizer, nós podíamos pensar na ideia de um projeto de longo prazo, talvez utilizar a parcela dessa dívida pública como instrumento de financiamento para a infraestrutura. Fazer uma conversão disso. Porque hoje esses títulos são obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, mas podem ser debêntures de infraestrutura garantida pelo Tesouro. Pô. Desde que você tenha projeto. Tem que pensar. Eu não estou lançando aqui para a gente pensar sobre isso. O problema todo que eu vejo é o seguinte, falta projeto para esse país. Pô. Não falta, eu não vejo nenhum partido político apresentar um projeto de médio e longo prazo para o país. A discussão se dá da mão para a boca. A discussão hoje, não sei se vocês concordam comigo, mas eu não vejo nenhuma perspectiva de longo prazo. Eu acho que a gente tem uma discordância aqui, eu acho. Talvez seja retórica, mas eu acho que é relevante. Bom. Eu acho que há um projeto. Eu acho que há. O que a gente tentou dizer? Eu acho que há um projeto, que é um projeto de excludente, um projeto de aumentar a lucratividade, excluir os que. Bem, houve um profundo dissabor com a inclusão das pessoas na sociedade brasileira. Pessoas de classe média, negócio do aeroporto, negro na universidade, isso causou profundo mal-estar, porque isso atacou digamos, o coração do sentimento da classe dominante brasileira, que é odiar o povo. Tá certo? Então, isso foi péssimo. Péssimo. O que eu acho que é bom para eles é muito ruim. Então, excluir essa gente e destruir a universidade pública é o melhor caminho. Infelizmente, a verdade é essa. Eu estou na universidade pública há muito tempo e a universidade pública mudou radicalmente. Tá certo? A universidade pública hoje é majoritariamente de pessoas de classe média baixa. E não era pessoas de classe média alta. Isso é intolerável. Então, o projeto de destruir esta inclusão é um projeto. Você pode dizer, é um projeto ruim, é um projeto que não, eu acho que tem lá seus, como a gente falou, as costelas na estrada, tá certo? Mas é um projeto. Você tem um agrobusiness, como o Dudu falou, que é bom, você tem o setor de commodities que é competitivo, você tem o setor financeiro que roda esses 50 milhões e tem as contas vagabundas lá do Bradesco para quem ganha seu saláriozinho mínimo, tá certo? Eu gostar disso, eu não gosto. Mas é porque a ideia do projeto nacional está embutido, que é uma ideia de construção de um Estado nacional desenvolvimentista, que não é necessariamente verdade. Já que você fez isso, eu vou fazer uma colocação que é interessante. Quer dizer, o antigo Estado Nacional, o Estado que surge no século XIV, XV... Peraí, eu estou falando, depois você fala. Agora fica calmo. Depois você fala, você vai ter o direito de falar. Eu quero dizer a vocês o seguinte, o projeto que surge lá no antigo Estado Nacional, quer dizer, que surge quando o rei bota a sua cara num disco de metal e traz para si o monopólio legítimo dos forças, cai com a Revolução Francesa. A modificação é que passa a ter necessário um projeto para o país, porque não é mais a casa reinante, é a cidadania que determina o projeto. Essa questão que está sendo colocada aqui, foi essa que eu te coloquei. Não é a classe dominante que estabelece um projeto do Estado Nacional moderno. Cada cidadão, como diz o Hegel, tem que ver no projeto do Estado o seu próprio projeto, senão esse Estado não está legitimado. Meu. Se você tem 3/4 da população que não vê esse projeto, o Estado não está legitimado. Então fica essa tal elite que você vê aí dos 50 milhões, que não tem condição de construir o projeto de Estado do Brasil. Por isso que eu estou falando a você que nós não temos projeto, pô. É tão simples quanto, porque só 1/4 da população. Se for, hein? Se for, porque eu acho que são 20 a 30 milhões, não são 50, não. Tá? Então tem que pensar assim.
Quer dizer, nós temos que estar aqui para construir um projeto para esse país. E eu não vejo nos partidos políticos ninguém pensando assim. Não pensam assim. Tá? No PT não se pensa assim. No PT tem 15 diversas alternativas que me levam a pensar que nós, nesse país, saímos da Faria Lima e vamos para São Bernardo, mas a coisa é a mesma. É isso que está acontecendo nesse país. Eu entrei no governo com Lessa lá, saí da Escola Superior de Guerra para ir para o Lessa lá para o governo, encontrei lá o seu Palocci, botando a taxa de juros a 26%. Hã? Essa coisa que eu acho que vocês, quer dizer, têm que nos ajudar, porque vocês são membros, né, correspondentes, porque participaram do evento do Instituto da Brasilidade. Eu estou com vocês para ajudar a gente nisso. Está entendendo? E eu queria aproveitar para encerrar, agradecer a todos que participaram desses eventos esse ano. Foram 37, não foi 36, porque você não contou o primeiro aí do Aldo com o Requião, aquele negócio, aquela confusão política e tal. Mas foram 37 e eu acho que nós conseguimos o nosso objetivo. Não foi uma coisa fácil, mas vocês vão ver no YouTube que a grande parte da intelectualidade brasileira, pelo menos a maioria do Rio de Janeiro, participou aqui desse evento, discutiu, e tivemos o prazer de ter vocês aqui no final. E nós, para comemorarmos, ter uma cerveja, vocês estão convidados para tomar uma cerveja. Bem, então, antes de encerrar, gostaria de agradecer novamente os palestrantes, o público presente, agradecer novamente aos nossos financiadores, à Associação dos Empregados do BNDES, a Associação dos Aposentados e Pensionistas do BNDES e também a TV Comunitária. Então, declaro por encerradas as atividades do seminário. Feliz 2020. Um Feliz Natal, Feliz Ano Novo. E estaremos aqui, com certeza, rediscutindo o Brasil também nesse ano de 2020 que se inicia. Muito obrigado.